gostaria de deixar, meus amados, um crachá nesta noite. Pai. Que nos remete a uma administração da parte do Eterno que muitos não entendem. Muitos inventam coisas que não existem. O tema dessa pequena crachá é: Elohim usa quem Ele quer, como Ele quer. Vou repetir. Elohim, Deus, usa quem Ele quer, como Ele quer. Nós precisamos, cada um de nós, que temos dito, não só nós aqui, né? Mas que temos dito que cremos no Adonai, no único Deus, que recebemos em Yeshua, o seu bem, o seu Filho amado, como Mashiach, como nosso Messias. E devemos procurar viver uma vida de testemunho desta declaração que nós temos. Eu, há 54 anos atrás, e se nós não guardamos na nossa, antigamente tinha instantes, né? Quando se guardava aquilo, hoje muita gente nem sabe nem o que é isso. Se falar para um jovem que é uma estante, o que é isso? Que trem é esse? Isso come? É de comer? É isso? Estante? Né? As minerárias hoje. Estante era um armário onde ficavam vários livros e objetos de decoração. Né? Então, a palavra de Hashem, o conhecimento que contém nesta biblioteca, que é Bíblia, quer dizer biblioteca, coleção de livros, ela não é só para ficar estática dentro desse livro compilado, impresso, melhor dizendo. Nem para ficar muito menos no restante, ou num lugar que você guarda livros, um armário, se você não tem estante. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. E outra coisa, vivida com temor. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos ter temor do Senhor, muitos dizem por aí que esse temor não é ter medo, não é ter medo de Deus. Eu digo para você que é para você ter medo de Deus, sim. Porque Deus não é filho de homem para que se arrependa, que não minta, melhor dizendo, e filho do homem para que não se arrependa. A palavra de Deus, ela é a palavra primordial. Ele é imutável. Porém, em dados momentos, o que ele disse, ele pode modificar. Vai depender de quem? Daquele que lhe segue, daquele que lhe obedece. Viver como ungidos do Senhor, todos nós somos ungidos do Senhor, pois nós fomos separados pelo Senhor para segui-lo na pessoa do seu Filho, o Mashiach. E nós temos a obrigação de servos do Eterno, filhos do Eterno, crendo no Mashiach e Yeshua,
seguir os passos do Eterno através dos passos do seu Filho, Yeshua. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso azimuth. A direção correta. Que nos dá o norte. O norte de Hashem. Hashem, ele usa quem ele quer, como ele quer. Porque ele tem para cada um de nós, individualmente e para com coletividade, o seu propósito. Alguns não entendem os propósitos de Hashem e querem que se modifiquem segundo os seus próprios entendimentos ou segundo as suas próprias vontades. Quando nós adentramos a esta caminhada de emuná, a esta caminhada de fé, seguir a Hashem, obedecer a Hashem, seguir os passos de Hashem através de Yeshua, é uma tomada de decisão muito séria, meus amados, nas nossas vidas. Não é como você adentrar numa empresa, para você trabalhar nesta empresa, e que você deve cumprir o que é estabelecido para aquela empresa, tão somente para que você possa, no final do mês, receber o seu salário. É diferente. E muito mais, digamos assim, maravilhoso. É bom ter emprego, é bom ter salário, mas fazer tão somente por obrigação não é bom. Até no trabalho você deve trabalhar por amor. Você deve trabalhar com vontade de trabalhar. É horrível quando você está num lugar trabalhando e você não gosta daquele lugar. E você não entende os propósitos da direção daquele lugar. É horrível isso. Porém, eu vou dizer que quando Hashem nos chama para esta caminhada, quando Ele nos chama para esta abonar, para este serviço, é um serviço celestial, meus irmãos. É um serviço que a gente não se preocupa, né? Que não vamos ter o nosso salário, que é a nossa brachá, com as nossas bravores, pois não, agora. Até em casa mesmo, a gente fazer com amor, não negar a nossa obrigação, por Deus. Com certeza. Um serviço doméstico tem que ser feito por amor. Não pode ser feito por obrigação. Eu sei que muitas das vezes estamos até cansados, somente as nossas senhoras, né? Mas, fazendo com amor, eu sei, fica muito melhor. Porque você vê uma coisa lá, tremenda. Não é só limpeza, mas é uma esfera espiritual muito grande. Hashem tem seus planos e propósitos bem ajustados, e neles não sai um milímetro. Porém, algumas vezes ele muda quando alguém clama de todo o coração e seu coração morre para aquela pessoa. Nós temos alguns casos sobre isso. Que Deus determina algo, Ele não queria exterminar com Israel. Ele não estava cansado pela dura cerviz do povo, mas Moshe, como intercessor, tipificando Moshe, pedia, solicitava, clamava a Hashem para que não fizesse isso. E tantos outros. Abra sua Bíblia em Atos
7. Aqui nós temos o servo de Hashem, um homem de Deus, que dava seu testemunho de Hashem e do seu filho. Um homem que, em primeiro lugar, obedecia a Hashem. Um homem que sabia o que fazia e em quem ele cria. Esse homem estava discorrendo. Esse homem era Estevão. Esse homem estava discorrendo ali naquele sinédrio, porque os próprios judeus, lá dos sumos sacerdotes e outros, estavam tentando fazer com que ele fosse prejudicado pela sua fé, pela sua humana. Interessante e engraçado ao mesmo tempo é que tudo o que eles sabiam era o que Estevão sabia, ou vice-versa, porque eles foram criados na Torá. Eles foram criados desde quando eles ainda estavam na barriga das suas mães, sobre a Torá, sobre Hashem. E quando nasceram, cresceram aprendendo a Torá. Mas eles não estavam entendendo porque este homem, que era muito conhecido pelo respeito, pelo conhecimento da palavra de Deus, e de uma hora para outra eles se voltaram contra ele, inclusive levantando falso testemunho. E ele discorrendo. Aliás, esse texto fala, rápido para passar de manhã. E ele discorrendo alguns detalhes sobre o povo Yehudi, sobre alguns, principalmente José, Moshe. A partir do verso 7, diz assim: e eu julgarei a nação que tiver escravizado, disse Hashem. Aliás, começando do verso 6. E falou Elohim assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam na escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Hashem. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a Yosef para o Mitzrayim, porém Elohim era com ele. Dá uma paradinha aí. Nós, muitas das vezes, não conseguimos entender os propósitos de Hashem nas nossas vidas. Tem alguns lugares, se posso dizer assim, que ensinam que Deus quer que você seja uma pessoa próspera, quer que você seja uma pessoa sem falta de nada.
que não lhe falte nada, porque esse é o objetivo de Deus na sua vida. Isso é o que eles pregam. E o que eles passam a imagem daqueles que seguem a Hashem ou Yeshua, de que nada de errado vai lhe acontecer, de que nada de ruim eles terão, porque é só bênção, é só prosperidade, é só coisa boa. Esses que ensinam isso são falsos profetas. E você vê que os locais, esses que ensinam isso, estão cheios. Porque a pessoa, ou as pessoas querem ouvir isto. Não querem ouvir de que o pecado trará morte espiritual e morte eterna para a sua vida. Aquele que pecar, morrerá. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir de que tudo será bênção, será próspero o seu caminhar, e você vai estar dando o seu testemunho de que você crê num ser que só abençoa. É verdade uma parte. E Hashem, ele tem prazer em abençoar e conceder o desejo do coração e sincero. Amém ou amém? Amém. Mas ele diz também, através do seu filho, que nós devemos viver uma vida kadosh, uma vida santa, uma vida adentrando a sua palavra. Eu convivi com certas pessoas, empresários, comerciantes, de uma certa denominação religiosa, em que você conversando com eles parece espiritual, mas se você passa mais algum tempo com eles, você começa a ver o assunto mudar. E eles falam de coisas deste mundo com uma satisfação tão grande, que eles vão na balada, que eles vão não sei onde, que eles vão não sei aonde. Isso me perturbava. Porque eles dizem e aprendem e ensinam que viver neste mundo você pode viver, não tem problema. Você pode praticar coisas normais. Que Hashem não olha para isso. Que Deus não olha para isso. Eu falei, eu tenho que ficar longe dessas pessoas. Porque essas pessoas não estão sabendo viver uma vida kadosh, uma vida santa, uma vida na palavra. É tudo invólucro. É tudo oba-oba. Estevão não vivia esse oba-oba. Estevão vivia uma vida kadosh diante do Eterno, no temor do Eterno, na sua palavra, na sua Torá. E quando ele conheceu Yeshua, o recebeu de bom grado, de coração, porque ele já sabia da vida de Yeshua, ou da vida do Mashiach, e ele pode, e teve o privilégio de identificá-lo com ele sendo o Mashiach, Yeshua. E ele teve prazer, e antes de morrer, ver a pessoa do Mashiach. E ele próprio recebeu do céu, como fala no Gelata, a palavra de Deus. Recebeu naquele momento, quando ele estava sendo apedrejado e morto,
conhecemos pelos outros israelitas. Não eram romanos, eram israelitas. Estavam apedrejando um homem de Deus. Nós não temos visto hoje muitas perseguições, pelo menos aqui no Brasil, de uma certa forma. Em alguns países, sim, aqueles que querem seguir a vontade do Pai nas suas vidas. E Hashem tem os guardado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época, a cortina de ferro, chamada cortina de ferro, quantas pessoas se converteram, quantos russos se converteram, porque eles viram em muitas pessoas que eram tementes a Hashem, e eles viram algo sobrenatural na vida dessas pessoas. Essas pessoas depois morreram, mas esses soldados se converteram, porque o seu coração estava voltado para Hashem. Hoje nós temos uma guerra, a primeira guerra que está acontecendo, que nós tomamos conhecimento logo assim que se iniciou, judeus contra judeus, das duas nações. Como pode isso? E eu ouvi o Rabino falando sobre isso. Deve ser muito difícil, com certeza, irmãos lutando contra irmãos, de países diferentes, de nações diferentes, mas são judeus, são Yehudim. Hashem tem propósito para uma vida e Ele escolhe a quem Ele quer. Continuando o texto. Verso 10 diz assim: e livrou de todas as suas tribulações. Verso 9: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a Yosef para a felicidade, porém o rio era com ele. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe dera graça, recesso e sabedoria ante Faraó, no Sinai, que o constituiu governador sobre o Israel e toda a sua força. Sobreveio então a todo o país do Israel e de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. E indo lá para o verso 17, diz assim: e aproximou-nos, porém, o tempo da promessa de Hashem, tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou após Yosef, e até que se levantou outro rei, outro Mera, que não conhecia Yosef. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nascera Moshe, e era muito formoso, e foi criado. Interessante que na Bíblia judaica diz que ele era formoso para Hashem, não é isso? Está na Bíblia judaica? Formoso para Hashem, para Deus. E foi criado 3 meses em sua casa, de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criara como seu filho. Verso 22. E Moshe foi instruído em toda a ciência dos Mizrim, e era poderoso em suas palavras e obras. Interessante. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos.
e os filhos de Israel. Abra lá em Shemot, capítulo 4, verso 10. Antes de abrir, quando Hashem, aqui vai falar mais à frente, né, que Hashem o chamou para tirar o seu povo, libertar o seu povo, ele disse o quê? Que ele era pesado de palavras, não é isso? Que fala? Que ele era pesado de palavra. Como ele poderia fazer isso? Olha só, vamos lá. Shemot 4, 10. Shemot 4, 10. É interessante isso. Me chamou a atenção. Diz aqui. Então disse Moshe ao Eterno: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Não é isso? Está dizendo? Vamos lá. Voltar. Para Atos. Alguém está com a Bíblia judaica aí? Para ler Atos 7, 22, por favor. Portanto, Moshe foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, veio a ser um orador poderoso, um homem de atitude. Você está entendendo? Parece uma controvérsia, não há uma controvérsia aí? Porque aqui Estevão está dizendo, está relatando, que ele foi educado, né, como todos os príncipes, como a princesa, filha de Faraó, e foi educado ali, e era o que? Poderoso, o que? Nas palavras que eu dizer? Orador poderoso. Se eu posso dizer assim, nas palavras de hoje, ele era o quê? Um coach. Mas ele lá atrás está dizendo, quando o Hashem fala com ele: Mas Senhor, eu sou pesado de língua. Moshe não era gato. Nós aprendemos isso. Mas ele não era gato. E não fala aqui que ele era gato. Né? Lá no Corão não fala que ele era gato. Então prestem atenção. Parece que Hashem pouco se importou, parece não, ele pouco se importou, porque ele estava ali alegando para Hashem. Ele disse: Não tem problema não, eu vou usar o teu irmão, eu vou falar com o teu irmão, ele vai passar para você e você vai ter que dizer para Faraó: Sim, já resolveu o problema. Mas aqui Estevão está dizendo que ele era coach, que ele era um homem de palavras, poderosa. Ele sabia falar, porque ele aprendeu. Mas lá na hora, ele falou que ele quis passar o bastão. Ele disse: Senhor, acha outra aí, porque está ruim do meu lado. Mas Hashem não tratou como mentiroso, mas disse: Não vai resolver. Eu vou revelar para o meu irmão e ele vai falar para você, e você vai frente. A gente usa quem ele quer, como ele quer. A quem ele quer e como ele quer. Hashem sabia que esse homem seria, como foi, um grande líder. Que durante 40 anos, primeiro tirou o seu povo, libertou o seu povo da escravidão de Faraó.
Hashem os tirou de lá, usando a pessoa de Moshe e do seu irmão Arão. Com grande poder, com grande demorar, não tem dúvida. E 40 anos estava levou esse povo pelo deserto. E lá Hashem ensinou muito a eles e às suas gerações, ou a sua geração posterior, ou gerações posteriores. Hashem usa como Ele quer e a quem Ele quer. Um detalhe muito grande que a gente precisa prestar atenção. Deus me escolheu para quê? Por que Deus escolheu a mim? Faça essa pergunta. Por que Deus escolheu a mim? Para que propósito? Para que propósito? Primeiro, Ele escolheu a você e a mim para o louvor da sua glória. Porque Hashem não é glorificado através de Bimar, através de gasofilácio, através de cadeiras, mas através de pessoas. O nome de Hashem foi glorificado na vida de Estevão. Mas ele foi morto, ele foi glorificado, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele não foi enganado. Ou você acha que ele morreu de graça? Não. Ele sabia o que estava acontecendo com ele, porque ele não tinha dúvida da sua emuná. Não adianta viver uma vida religiosa sem ter a certeza do que você está fazendo, de quem você está seguindo. Se você tem a consciência de que Hashem vê todas as coisas, vê você em qualquer lugar, em todos os momentos da sua vida, tenha temor a Hashem. Esse tem temor a Hashem, porque sabe, tem consciência e procura obedecer a Hashem, procura obedecer a sua palavra. Deus escolhe a quem Ele quer. Deus escolhe como Ele quer fazer com cada um de nós. Que nós vivamos, meus amados, uma vida de emuná, uma vida de fé em Deus, crendo em Yeshua como Mashiach, vivendo uma vida santa, como Estevão viveu até aquele dia. E por causa disso, ele foi assunto aos céus, ele foi recebido. Porque ele sabia em quem ele queria. Ele sabia que era Hashem. E ele pôde, repito, pôde ver, ainda nessa vida, ao Filho de Hashem, glorificado. Ele entendeu que Yeshua morreu por ele. Ele seguiu a sua vida até aquele dia, na emuná, na fé em Hashem. Sigamos os bons passos, os exemplos que Hashem aqui nos dá. Primeiro de Yeshua, depois dos seus talmudim, dos seus livrinhos, dos seus xadôs, daqueles que o serviram, daqueles que serviram muito deles até a morte. Até a morte, sem vacilar, porque sabiam em quem eles criam. Que nós todos saibamos em quem nós estamos crendo. Que nós saibamos obedecer a quem nós estamos crendo. Que nós possamos e entendamos praticar uma vida santa, uma vida kadosh, diante dos homens e diante de Hashem.
não vacilando, nem resvalando os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe por quê? Se nós vivermos vacilando, se nós vivermos mentindo, se nós vivermos falando palavrão, se nós vivermos enganando as pessoas, se nós vivermos... Olha, detalhe, quem tem o hábito de enganar as pessoas, a primeira pessoa que ela engana é ela própria. Ela própria. Como tem aquele ditado, né? Que o melhor advogado de uma pessoa é ela mesma. Porque ela nunca vai encontrar um erro nela. E ela vai sempre se defender. Prestemos atenção nos propósitos de Hashem. Prestemos atenção nos desígnios de Hashem para conosco, pois Elohim usa quem Ele quer, como Ele quer. E que nós nos coloquemos à disposição de Hashem, rimendo, como Moshe, ali na sarça ardente, Hashem chamou Moshe, ele disse, rimendo, eis-me aqui. Que possamos dizer sempre, quando o Senhor nos chamar, rimendo, eis-me aqui, Senhor. Faça segundo o seu propósito nas nossas vidas. Faça segundo o seu querer nas nossas vidas. Pois eu sei em quem eu tenho. Em Yeshua, nosso Mashiach, em Hashem, o nosso querido Abba Celestial. Eu orei que quero mais, esperei, e eu lá para brincar, e morrer, e sábado para brincar, e assemblear, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe, Shabbat Shalom, e entra outro.